E se a Grande Pirâmide ainda escondesse uma câmara secreta? Ou se o verdadeiro rosto de Cleópatra finalmente fosse revelado em pedra? Essas não são apenas relíquias, são revelações. Prepare-se para descobrir as 20 descobertas mais chocantes feitas recentemente no Egito. Número 1. Segredos sob a areia. Acredita nisso? Quando todo mundo achava que a Grande Pirâmide já tinha revelado tudo o que tinha para contar, surge algo completamente inesperado, debaixo da terra. Em maio de 2024, uma equipe de arqueólogos estava fazendo varreduras na necrópole ocidental, bem ao lado da pirâmide. Isso mesmo, aquela que já foi estudada até a exaustão por mais de um século. Foi aí que os equipamentos captaram algo estranho. Usando radar de penetração no solo e uma tecnologia chamada tomografia de resistividade elétrica, tipo um radar para o subsolo, eles encontraram uma estrutura enterrada em formato de L, a cerca de 2 metros abaixo da superfície. E não era um erro de leitura ou uma pedra qualquer. Os ângulos eram perfeitos, as linhas, retas. Tinha cara de coisa feita por mãos humanas. E a parte mais insana vem agora. Embaixo dessa estrutura em forma de L, existe algo ainda maior. Uma anomalia mais profunda localizada a cerca de 10 metros do solo. Ninguém sabe o que é, mas os arqueólogos acham que a estrutura de cima pode ser a entrada para o que estiver escondido lá embaixo. Pode ser uma câmara secreta. Pode ser uma tumba perdida. Pode ser qualquer coisa. E mais estranho ainda, essa parte da necrópole ocidental é só um deserto plano e vazio. Não há tumbas visíveis ou marcadores. Normalmente, esse tipo de lugar estaria cheio de mastabas, aquelas grandes tumbas de pedra dos membros da realeza e altos funcionários. Mas aqui, nada. Até agora. A equipe que está lá não para de comentar. Alguns já dizem que é uma das maiores descobertas das últimas décadas. Pensa bem, um espaço completamente selado que ficou intocado por mais de 4.000 anos. Parece coisa de cinema. E agora a grande pergunta é, o que será que está lá embaixo? Um faraó esquecido? Artefatos valiosíssimos? Algo que ninguém nunca viu antes? Seja o que for, podemos estar prestes a abrir um novo capítulo na história do Egito Antigo. E tudo isso estava escondido sob a areia, esperando alguém notar. Número 2. O corredor escondido de Quéops. Em uma reviravolta surpreendente em uma das maiores obras da engenharia da história, um corredor secreto foi descoberto dentro da Grande Pirâmide de Gizé. Durante mais de 4.500 anos, ele permaneceu completamente oculto, até agora. Em março de 2023, cientistas do projeto Scan Pyramids revelaram a existência de um corredor de 9 metros de comprimento, escondido atrás da face norte da pirâmide. E a maneira como descobriram isso? Usando tomografia de muons, uma tecnologia de ponta que detecta espaços ocultos com o uso de raios cósmicos. Nada de escavação, nada de destruição. Apenas ciência pura revelando o que os construtores antigos nunca quiseram que fosse visto. Não é um vão qualquer entre as pedras. É um corredor perfeitamente estruturado, intocado desde a época do faraó Quéops. Ele fica logo acima da entrada original da pirâmide, o que levanta várias perguntas ainda sem resposta. Será que era uma armadilha para enganar saqueadores? Um caminho secreto para algo mais profundo? Ou parte de algum elemento sagrado esquecido da estrutura original? Número 3. A tumba de Tutmés II, um dos maiores faraós do Egito, acaba de reaparecer. E não estamos falando de lenda, mas de achados reais. A tumba do faraó Tutmés II foi localizada pela primeira vez em mais de 3.500 anos. E os especialistas já estão chamando isso de a descoberta mais importante desde a tumba de Tutancâmon em 1922. Em fevereiro de 2025, uma equipe que trabalhava próxima ao Vale dos Reis descobriu um local de sepultamento escondido sob camadas de rocha e areia. E não era só mais uma câmara com cerâmicas quebradas. Era uma tumba real, repleta de artefatos funerários, inscrições nas paredes e pistas que podem mudar tudo o que sabemos sobre a 18ª dinastia egípcia. Tutmés II governou em um momento decisivo do Egito. Mas o paradeiro de sua tumba era um mistério. Alguns achavam que ela tinha sido destruída ou perdida para sempre. Então, encontrar esse local praticamente intacto é algo monumental. Apesar de sinais de inundações antigas e danos estruturais, a qualidade da construção impressiona. Hieróglifos cobrem as paredes, e fragmentos de objetos dourados foram resgatados. Não são apenas relíquias,
São minas de ouro histórico que revelam práticas funerárias reais que não eram vistas há gerações. Número 4. A porta para o além. Que tipo de civilização antiga constrói uma porta de quase 5 metros de altura, que não leva a lugar nenhum? E mais importante, por quê? Em uma das descobertas mais impactantes dos últimos anos, arqueólogos encontraram uma falsa porta feita de granito rosa em Saqqarah, com mais de 4.400 anos de idade. Não era uma decoração real qualquer. Acreditava-se que essas portas simbólicas eram passagens literais para o além-túmulo, feitas para o príncipe Yuserifré, filho do faraó Yuscaré. E o mais impressionante é que essa porta para o submundo não era uma entrada física. Os antigos egípcios acreditavam que essas estruturas permitiam que os mortos circulassem entre os mundos, recebessem oferendas e se mantivessem conectados aos vivos. E essa, em particular, é uma das maiores e mais bem preservadas já descobertas. Esculpida com hieróglifos sagrados e se erguendo acima do que restou da tumba, a porta é uma obra-prima de crença e poder. Mesmo após milhares de anos enterrada sob as areias de Saqqarah, as inscrições continuam nítidas, as cores ainda vibrantes. Como algo tão grande sobreviveu intacto por tanto tempo? Número 5. As paredes do Templo Perdido. Como uma estrutura do tamanho de um prédio de 5 andares desaparece por mais de 2.000 anos sem deixar rastros? Essa é a pergunta que os arqueólogos estão tentando responder depois de encontrarem um enorme pilar de templo em Sohag, no Egito. Com cerca de 50 metros de largura, esse portal monumental fazia parte de um templo gigantesco construído durante o reinado do rei Ptolomeu VII. Até agora, ninguém tinha ideia de que essa construção estava escondida sob a antiga cidade de Atribes. Mas não se trata de escombros. É uma estrutura colossal, feita para impressionar deuses e reis. O portal, talhado em pedra maciça e coberto de hieróglifos, marcava a entrada de um santuário sagrado. E de algum modo, ele foi apagado da história. A grande questão é, como algo tão imenso ficou oculto por tanto tempo? Número 6. As múmias com línguas de ouro. Uma câmara de mais de 2.000 anos no centro do Egito revelou algo realmente bizarro. Mais de uma dúzia de línguas de ouro e unhas douradas, cuidadosamente posicionadas em um contexto ritualístico. A descoberta deixou arqueólogos sem palavras, não apenas pela raridade, mas pelo que revela sobre as crenças espirituais da época. Esses detalhes em ouro não eram enfeites. Segundo os especialistas, eles provavelmente tinham o propósito de ajudar os mortos a se comunicarem com Osíris, o deus do submundo. Não se tratava de riqueza, era poder espiritual. Ter uma língua de ouro significava poder falar no além, um privilégio reservado aos mais poderosos e espiritualmente elevados. E o mais impressionante, os itens estão em estado de conservação incrível. O brilho da folha de ouro ainda pode ser visto em artefatos cerimoniais, e fragmentos de máscaras e objetos ritualísticos estão espalhados pela câmara. Cada detalhe aponta para um elaborado sistema simbólico, feito para garantir autoridade espiritual e conexão eterna. Encontrar uma única língua de ouro já seria algo extraordinário. Agora imagine mais de uma dúzia, em um único local sagrado. Isso não tem precedentes. Número 7. A Fortaleza de Guerreiros de Ramsés II. Uma descoberta de peso no deserto noroeste do Egito acaba de revelar como Ramsés II defendia seu reino. Arqueólogos encontraram o que parece ser um quartel militar completo, com mais de 3.000 anos, oferecendo uma visão inédita sobre como os soldados viviam, treinavam e lutavam naquela época. O local inclui edifícios de tijolos de barro ainda preservados, depósitos de armas e, mais impressionante, uma espada de bronze gravada com o nome real de Ramsés II. Isso não é só um achado legal. É um símbolo direto do poder de um dos faraós mais icônicos do Egito. E esse não era um posto aleatório. O layout da estrutura é simétrico, dividido em 2 lados separados por um corredor central, claramente pensado para eficiência e defesa. Nas áreas ao redor, os pesquisadores encontraram vestígios da rotina militar. Fornos, ossos de peixe, cacos de cerâmica e até itens pessoais como miçangas, escaravelhos e aplicadores de col. Esses soldados não eram apenas guerreiros. Eles oravam, se cuidavam e protegiam o império a partir dali. Os especialistas acreditam que essa base teve papel fundamental na proteção da fronteira oeste, especialmente durante as ameaças dos líbios e dos povos do mar.
E o fato de o nome de Ramsés II estar literalmente gravado em uma das armas encontradas é o toque final que conecta tudo isso diretamente ao auge do Egito Antigo. Número 8. O Templo das Estrelas do Egito. Arqueólogos acabaram de descobrir algo que vira de cabeça para baixo tudo o que pensávamos saber sobre a ciência no Egito Antigo. No complexo do Templo de Barro, em Kafr el-Sheikh, um achado revelou que os egípcios não eram apenas construtores e sacerdotes. Eles também eram observadores do céu, e com um conhecimento astronômico de cair o queixo. Entre os objetos encontrados estavam instrumentos raríssimos, como um relógio solar inclinado, um dos dispositivos mais antigos conhecidos para acompanhar o movimento do Sol. Ao lado dele, os pesquisadores encontraram pedras cuidadosamente alinhadas com padrões estelares, sugerindo que o templo funcionava como um observatório solar e estelar superavançado. E isso não é só impressionante, é inacreditável. Milhares de anos atrás, o povo de Barro já usava ferramentas precisas para estudar os ciclos celestes, muito antes da invenção dos telescópios ou da ciência moderna. O nível de precisão e intenção no design do local mostra como a astronomia estava profundamente ligada à religião, à contagem do tempo e aos rituais reais no Egito Antigo. Número 9. Oficina de embalsamamento esquecida. Uma descoberta gigante acaba de ser feita no Egito e está levantando mais perguntas do que respostas. Arqueólogos encontraram o maior conjunto de ferramentas de mumificação já registrado. Mas o que está deixando todo mundo intrigado é que tudo estava pronto para um enterro, e não havia corpo, nem tumba, nem local de sepultamento. Foram mais de 370 vasos de cerâmica e jarros canópicos, todos perfeitamente preservados e nunca usados. E não eram peças aleatórias. Estavam organizadas com cuidado e etiquetadas, como se alguém estivesse prestes a iniciar um processo de embalsamamento de altíssimo nível. E aí, nada, como se o tempo tivesse congelado. Vários dos jarros trazem o nome de Wahibre Merinat, uma figura ligada à 26ª dinastia. Teria sido ele um membro da realeza, um sumo sacerdote? Sua identidade ainda é um mistério. Mas uma coisa é certa, esse lugar foi montado para alguém com muita influência. E tem mais. Dentro dos jarros, os pesquisadores encontraram traços de substâncias raras. Eles estão analisando agora para descobrir quais ingredientes eram usados. Dependendo do que encontrarem, isso pode mudar completamente o que sabemos sobre os rituais de mumificação no Egito Antigo. Mas ainda há uma grande pergunta no ar. O local de sepultamento foi transferido ou nunca chegou a ser construído? Hoje, o sítio está em silêncio, mas tudo ali dá a sensação de que algo aconteceu. Algo que fez as pessoas simplesmente irem embora e nunca mais voltarem. Essa descoberta não é só um tesouro arqueológico, é um suspense esperando para ser resolvido. Número 10. O Império do Vinho no Egito. Algo milenar foi desenterrado perto de Alexandria e está reescrevendo o que sabíamos sobre o passado real do Egito. Em abril de 2025, arqueólogos cavando sob ruínas helenísticas em Kom el Nogus, a cerca de 27 quilômetros a oeste de Alexandria, encontraram um capítulo perdido da história, uma instalação de produção de vinho com mais de 3.500 anos. Mas isso não era uma vinícola qualquer. O local remonta à 18ª dinastia. Uma era marcada por faraós, deuses e grandes transformações de poder. E o mais curioso, estava enterrado de forma tão completa que parecia ter sido esquecido de propósito. A estrutura revela a produção de vinho em larga escala, prensas de pedra, áreas de armazenamento, sistemas de drenagem, tudo feito com precisão e propósito. Os especialistas acreditam que o vinho produzido ali era destinado à elite real, e isso muda tudo, porque naquela época vinho não era só celebração, era cerimônia, era status, era algo sagrado, até para o além-túmulo. Mas a pergunta é: por que isso foi escondido por tanto tempo? E por que justamente ali, embaixo de ruínas de uma era completamente diferente? Essa é a reviravolta. Essa vinícola real foi soterrada pelo tempo e coberta pelos passos de um mundo helenístico que veio séculos depois. É a prova de que o Egito ainda guarda segredos sob cada grão de areia, e nem todos querem ser encontrados. Número 11. A tumba secreta da sacerdotisa. Um poço escondido escavado nas falésias calcárias de Assiut levou a uma câmara que permaneceu selada por mais de 4.000 anos. O que os arqueólogos encontraram no fundo não foi apenas outra tumba.
Foi uma obra-prima ritual preservada no silêncio. A sepultura pertencia a Idi, uma sacerdotisa de Hathor, e seu local de descanso final estava escondido dentro da tumba monumental de seu pai, talhada na própria rocha. Para chegar até lá foi preciso descer cerca de 14 metros por um eixo estreito. A câmara estava lacrada, intocada desde o Império Médio do Egito. Lá dentro, 2 sarcófagos de madeira ocupavam o centro, um dentro do outro. Ambos cobertos por hieróglifos coloridos e ilustrações detalhadas, com cenas feitas para proteger e guiar a alma na outra vida. Apesar da passagem dos séculos, as cores e os desenhos seguem nítidos, sinal claro da dedicação envolvida nesse enterro. Ao redor estavam dispostos objetos cerimoniais, estatuetas de madeira finamente talhadas, restos de linho, uma adaga, tudo colocado com extrema precisão. Cada peça conta parte da história e revela camadas de significado por trás do projeto da tumba. Embora o local tenha sido alvo de saqueadores há muitos séculos, o núcleo da câmara permaneceu surpreendentemente intacto. A própria estrutura impressiona. Escavada profundamente na pedra, fora da vista, ela não foi feita para ser descoberta com facilidade. Toda a localização e o estado de preservação indicam uma intenção clara: manter o túmulo selado, protegido do tempo e dos intrusos. Número 12. A Tumba dos 11 Segredos. Uma estrutura recém-descoberta em Luxor deixou os arqueólogos completamente perplexos. 11 compartimentos lacrados, escondidos dentro de uma única tumba do Médio Império. Intocada desde as dinastias 12 e 13, a descoberta aconteceu na necrópole de South Asasif, graças a uma equipe conjunta do Egito com os Estados Unidos. O que começou como uma escavação rotineira se transformou rapidamente em algo fora do comum. Múltiplas câmaras lacradas, todas dentro de uma única tumba, cada uma guardando segredos esquecidos há mais de 4.000 anos. Entre os achados estavam espelhos de cobre finamente trabalhados e joias delicadas. Itens raramente encontrados em estado tão bom de conservação. Cada artefato parecia ter sido escolhido para expressar crenças, rituais e valores daquela época. Um retrato vívido da vida e das cerimônias no Egito Antigo. O design da tumba era cuidadoso e preciso. Cada câmara foi posicionada com intenção separada do mundo exterior. Não era só questão de preservar, era proteger. Todo o layout sugere um propósito ritualístico e o desejo de guardar algo sagrado. E agora, pela primeira vez em milênios, essas câmaras estão começando a contar sua história. Número 13. O Templo Astronômico do Egito. Uma nova descoberta está virando a cabeça dos arqueólogos e mudando tudo o que achávamos saber sobre os conhecimentos científicos dos egípcios antigos. No complexo do Templo de Barro, em Kafr el-Sheikh, pesquisadores encontraram provas de que os egípcios não eram apenas religiosos e engenheiros. Eles também eram astrônomos de respeito. Entre os achados estava um relógio solar inclinado, um dos dispositivos mais antigos já registrados para acompanhar o movimento do Sol. Também foram identificadas pedras dispostas de forma precisa, alinhadas com padrões estelares. Isso indica que o templo funcionava como um observatório solar e estelar incrivelmente avançado. É de deixar qualquer um de boca aberta. Milhares de anos atrás, sem telescópios, sem ciência moderna, eles já usavam ferramentas para mapear o céu com exatidão. E não era só curiosidade científica. A astronomia fazia parte da religião, dos rituais reais e do calendário egípcio. A precisão e o propósito no design do templo mostram como os ciclos celestes estavam profundamente conectados com a vida espiritual do Egito Antigo. Número 14. Oficina de embalsamamento abandonada. Uma descoberta gigantesca no Egito acaba de ser revelada e está cercada de mistério. Arqueólogos encontraram o maior conjunto de ferramentas de mumificação já registrado. Mas a parte mais estranha, tudo estava pronto para um sepultamento que nunca aconteceu. Foram mais de 370 vasos e jarros canópicos, encontrados em perfeito estado, todos cuidadosamente organizados e rotulados. Era como se alguém estivesse prestes a iniciar o ritual de embalsamamento, e de repente tivesse desistido. Vários recipientes trazem o nome de Wahibré Meriná, um personagem ligado à 26ª dinastia. Ainda não se sabe se ele era realeza ou sacerdote, mas o cuidado no preparo do local indica que era alguém de altíssimo status. E tem mais.
Dentro dos jarros há traços de substâncias raras ainda em análise. O que os cientistas descobrirem pode mudar completamente nossa visão sobre os rituais de mumificação egípcios. Mas a grande pergunta continua no ar. O enterro foi transferido, cancelado ou simplesmente abandonado? O local transmite uma sensação estranha, como se algo tivesse interrompido um evento importante, e ninguém tivesse voltado desde então. Número 15. O Templo Perdido de Ramsés II. Uma descoberta impressionante no deserto noroeste do Egito revelou uma base militar completa usada no reinado de Ramsés II, um dos maiores faraós da história. O sítio arqueológico contém edifícios de tijolo de barro, salas de armazenamento de armas. Esse não era um posto qualquer. A estrutura é simétrica, com duas alas separadas por um corredor central, claramente feita para máxima eficiência e defesa. Nas áreas ao redor, os arqueólogos encontraram sinais do dia a dia dos soldados: fornos para cozinhar, ossos de peixe, fragmentos de cerâmica e até itens pessoais como contas, escaravelhos e aplicadores de coal. Esses guerreiros não viviam apenas para a batalha. Eles comiam, rezavam, se embelezavam e protegiam o império diretamente daquele local. Especialistas acreditam que essa fortaleza era essencial para a defesa da fronteira oeste, em tempos de ameaças dos líbios e dos povos do mar. Número 16. Tumba Eterna de Saqqara. Uma porta de pedra selada por mais de 4.500 anos foi finalmente aberta. E o que esperava atrás dela não era apenas antigo. Era algo complexo, perturbador e totalmente fora do esperado. Dentro da tumba escavada em rocha em Saqqara, arqueólogos encontraram relíquias que não pertenciam apenas à segunda dinastia do Egito, mas também a períodos muito posteriores. Estátuas de Ísis e Harpócrates, deuses que só passaram a ser venerados séculos depois, estavam lado a lado com artefatos de uma era que existia antes do culto a ele sequer começar. Isso não deveria ser possível. A tumba, esculpida com precisão e claramente feita para durar, indica que era o local de descanso de alguém importante. Mas os objetos depositados lá por gerações posteriores sugerem algo a mais. Por que esse lugar nunca foi esquecido? Quem continuava voltando? E com qual propósito? Cada câmara parecia contradizer a anterior. Isso não era apenas uma sepultura. Era uma linha do tempo condensada num só espaço sagrado. E ninguém sabe exatamente o porquê. Historiadores agora enfrentam um novo mistério. Será que era uma tumba real que ganhou novo significado religioso ao longo dos séculos? Ou estamos diante de algo completamente diferente? Um portal antigo, reutilizado por gerações? Número 18. O rosto perdido de Cleópatra. Um artefato recém-descoberto está no centro de uma das discussões mais polêmicas da arqueologia atual. Um busto de mármore achado entre as ruínas de Taposiris Magna pode revelar o verdadeiro rosto de Cleópatra III. Durante escavações próximas a Alexandria, o busto foi encontrado perto de um templo com fortes ligações históricas à última rainha do Egito. A escultura, feita em mármore branco com traços marcantes, não segue o estilo romano nem o egípcio tradicional. Parece algo pessoal, deliberado. Os especialistas estão divididos. Alguns acreditam que o busto se encaixa perfeitamente na linha do tempo e no contexto geográfico. Outros alegam que, sem inscrições, não há como confirmar com certeza. Mas uma coisa é inegável. O nível de detalhe e a técnica sugerem que a peça foi criada para imortalizar alguém de altíssimo status. E se for mesmo Cleópatra? Essa não é só uma questão de arte. É uma questão de identidade. A imagem de Cleópatra vem sendo reinterpretada há séculos. E se esse busto for autêntico, ele pode mudar radicalmente o que sabemos sobre como ela era vista em sua própria época. Número 19. O corredor oculto de Quéops. Em uma reviravolta de cair o queixo em uma das estruturas mais famosas do planeta, um corredor secreto foi encontrado dentro da Grande Pirâmide de Gizé. E ele passou despercebido por mais de 4.500 anos. A descoberta aconteceu em março de 2023, graças ao projeto Scan Pyramids, usando uma tecnologia de ponta chamada tomografia de muons, que detecta espaços ocultos com a ajuda de partículas cósmicas. Os cientistas conseguiram revelar a existência de um corredor de 9 metros escondido atrás da face norte da pirâmide. Nada foi escavado. Nada foi danificado. Foi ciência pura desvendando um segredo milenar. Esse espaço não é um simples vazio entre pedras.
É um corredor perfeitamente construído, ainda intacto desde os tempos do faraó Quéops. Localizado logo acima da entrada original da pirâmide, ele levanta muitas dúvidas. Seria um desvio para enganar saqueadores? Um caminho secreto para câmaras ocultas? Ou uma parte esquecida do projeto sagrado da pirâmide? A resposta ainda está enterrada no tempo. Número 20. O mistério sob a areia. E para fechar com chave de ouro. A descoberta mais recente, e talvez a mais intrigante, aconteceu no entorno da própria Grande Pirâmide. Em maio de 2024, arqueólogos usando tecnologia de radar e resistividade elétrica encontraram algo totalmente inesperado sob o solo da necrópole ocidental. Primeiro surgiu uma estrutura em forma de L, a cerca de 2 metros abaixo da superfície. As linhas eram perfeitas, angulares. Definitivamente algo feito por mãos humanas. Mas logo abaixo disso surgiu algo ainda maior. Uma anomalia profunda, a mais de 10 metros de profundidade. O local é um trecho plano e vazio do deserto. Nenhum marcador visível, nenhuma tumba acima. Isso por si só já é estranho, pois seria esperado encontrar mastabas, como as dos membros da realeza e altos oficiais. Mas aqui, nada. A equipe que está no local acredita que esse pode ser um dos maiores achados em décadas. Um espaço fechado e intocado há mais de 4.000 anos. Estamos falando de uma potencial câmara secreta ou uma tumba completamente esquecida. O que será que está lá embaixo? Um faraó desconhecido? Artefatos de valor incalculável? Algo que nunca vimos antes? Seja o que for, está prestes a mudar o que sabemos sobre a história do Egito Antigo. E tudo isso estava escondido sob a areia o tempo todo. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!